Já diria algumas pessoas, as doutrinas da graça, né, no calvinismo, são as doutrinas bíblicas, né? Será mesmo? Né? Será que são mesmo, conforme alegam, as doutrinas da graça, né? Será que a graça realmente é ensinada da forma que está sendo falada aqui nos 5 dilemas do calvinismo, né? Por Craig Brown e R.C. Sproul, né? Eu fiz uma resenha desse material, se você não viu, dê uma olhada aí na playlist, né? Ele vai estar lá. E agora eu vou mostrar para os irmãos uma explicação deles, né? E vamos ver se realmente a gente pode dizer que isso aqui é uma doutrina da graça, né? Ou pelo menos que representa ela, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal, deixe seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Tem muitos irmãos arminianos, talvez nem tantos, né, mas pelo menos alguns arminianos que têm ficado fascinados, né, pelo calvinismo, né, pelas doutrinas da graça, né, da soteriologia calvinista, né. Eu quero convidar vocês, né, a lerem com os seus próprios olhos e desafiar vocês a pregarem isso para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, no púlpito da sua igreja, né? Para aquelas pessoas que estão lutando, né? Para que os seus entes queridos sejam salvos, né? Então eu vou abrir aqui, vou dar um zoom, tá? E vou mostrar para vocês e vou mostrar o contraste bíblico, né? Sobre essa explicação aqui, né? Então eu vou mostrar aqui para os irmãos a famosa doutrina da graça, né? Aqui eu vou pegar o campo da evangelização. Então ele vai dizer assim, ó: a fé reformada também elimina o aspecto de preocupação da evangelização, né? Você já ouviu uma pessoa dizer que é culpada por outra pessoa não se tornar cristã porque ela nunca falou com essa pessoa sobre Cristo ou compartilhou o evangelho com ele ou ela? Deus ordena que estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Aí ele vai dizer aqui que eu até marquei, né? Mas não precisamos viver com medo de que um amigo ou parente, eu vou até colocar aqui parente porque é mais forte, né? Amigo, às vezes a gente vai não ter tanta preocupação, mas parente envolve qualquer ala parentesca, né? Vá para o inferno, olha isso aqui, é o inferno, né? Vou até riscar aqui, ó. Vá para o inferno, né? Eu tô riscando para marcar, tá? Não vou judiar do material não, porque é meu material de pesquisa, eu não faço isso, tá? Ó, um amigo ou parente vá para o inferno, se não o fizermos. Veja bem, ó, se não o fizermos, né? Lá em Marcos 16, Jesus manda a gente fazer, né? O ide, pregai a toda criatura, né? O apóstolo Paulo fala que não se envergonha do evangelho, né? Mas aqui ele está dizendo, se caso a gente não fizer, se alguém é eleito, então essa pessoa a quem você não pregou, não falou de Jesus, não se preocupou, está sem preocupação, se alguém for eleito, Deus vai encontrar uma causa secundária disposta a trazer essa pessoa para si. Ou seja, você não precisa ficar responsabilizando, né? Se responsabilizando, melhor dizendo, por não falar do evangelho, né? Nem devemos nos preocupar se apenas apresentarmos o evangelho a um amigo e depois que ele se mudar para outro lugar, né? Outra vez afirmo que a promessa de Deus de completar a boa obra que ele inicia proporciona conforto. Se Deus usa um crente para plantar uma semente, ele pode trazer outra para regá-lo. Então eu vou deixar aqui, os irmãos podem pausar o vídeo e ler por vocês só, né? Então esse daqui é um dos conceitos, né, da famosa doutrina da graça, né? A doutrina da graça, então, ou seja, mas não precisamos viver com medo de que um amigo ou parente vá para o inferno, né? Olha que maravilha, né? Isso aqui é sensacional, né? Olha que bom, né? Então, ou seja, se alguém é eleito, né? Aí ele vai dizer, se não o fizermos, ou seja, se a gente tem a oportunidade de fazer, a gente acaba não fazendo, a gente não precisa ter preocupação, né? Ora bolas, a pessoa só vai para
os quintos dos infernos, sofrer eternamente, ranger de dente, uma desgraça toda. Mas se ela for eleita, né? Se ela for eleita, né? Deus vai encontrar uma causa secundária, então você pode ficar despreocupado. Você tem que pregar, você tem que falar, mas pode ficar aí despreocupado, né? Então, esse daqui é o evangelho, né? O evangelho, né? A interpretação, né? O que é mais próximo da palavra de Deus, né? Que nos leva a uma boa confiança, né? Como alguns dizem aí, né? O calvinismo é o evangelho. Olha que maravilha, né? Agora vamos para o texto bíblico e uma explicação verdadeira sobre essa questão aqui. Será mesmo que Jesus não tinha preocupação, né? Será que estava assim, beleza, você prega, se não quiser você não prega, não precisa ficar preocupado, não há necessidade, né, de uma preocupação realmente, se essa pessoa vai para o inferno ou não. Aqui em Lucas, no capítulo 15, você pode abrir a sua Bíblia, aqui está um comentário, tá bom? Mas eu vou ler aqui, Lucas 15, 7 diz assim, Jesus falando: digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou deixar aqui o versículo. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá falando por um pecador. Tem nada por um eleito pecador. Tá falando por um pecador. É o texto bíblico sagrado, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque aquele livro lá diz lá um eleito, se ele for um eleito. Mas o texto bíblico arrebenta com essa falácia, com esse discurso aí hipócrita, tá bom? Então aqui no comentário, ele vai dizer assim, ó. O bom pastor não se alegrou sozinho. Ele até chamou os amigos e vizinhos para que se alegrassem com ele, por ter encontrado a sua ovelha perdida. Na realidade, os pastores não fariam uma festa por causa de uma ovelha encontrada. Jesus usou este elemento da história para enfatizar a realidade do seu reino e o valor de cada pessoa perdida. Olha, de cada pessoa perdida. E não de um grupinho de pessoas ou eleitos, né? Não, por cada pessoa perdida. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Eu achei que ele se alegrava quando um eleito se arrepende, né? Mas não é isso que o texto bíblico fala, né? Um pecador. Por que pecador? Porque pecador é o estado da humanidade que se encontra hoje, tá bom? É encontrado e retorna a Deus. Vamos continuar aqui a leitura, né? E ele vai dizer assim, ó. Alegra com um pecador, veja, né? Que se arrepende. Cada indivíduo é precioso para Deus. Olha que diferença, né? Isso daqui, irmãos, é o arminianismo. É o entendimento teológico arminiano. Que não é a Bíblia, mas que interpreta a Bíblia conforme está no texto, né? Então veja, cada indivíduo é precioso para Deus. Ele procura ativamente os perdidos. E quando são encontrados, há alegria diante dos anjos de Deus. Por meio dessas duas parábolas, né? Jesus estava explicando aos seus caluniadores que, embora eles não estivessem contentes com ele, Deus estava contente porque Jesus estava procurando as almas perdidas e trazendo a elas as boas novas do reino. Certo? Então perceba que Deus, ele envia os seus discípulos a todo mundo a pregar a cada criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Deus busca trazer pecadores, porque eleitos já são eleitos. Eles não precisam, né, de serem mais eleitos do que já são eleitos, né? Vamos colocar dessa forma. Olha o texto aqui, áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Tá? Então, irmãos, esse tipo de ensinamento, ele não está de acordo com a palavra de Deus, tá bom?
A palavra de Deus diz que a gente deve sim nos preocuparmos, orarmos, não chegar em desespero, mas todas as oportunidades que nós temos para falar de Jesus, acompanhar, orar, interceder, buscar, clamar, né? Para que Deus realmente salve as pessoas, isso é próprio. O apóstolo Paulo trabalhou, sofreu para que as pessoas conhecessem o Senhor Jesus e permanecessem nelas, ainda que não dependa de nós, né? A permanência dessas pessoas, ou que essas pessoas realmente venham a Cristo, né, pelo nosso desejo. Nós somos pessoas que intercedem por outras, né? Não caia nessas conversas aqui, não se encante por aquilo que não é o que a palavra de Deus apresenta, ok? Será que você tem coragem de pregar dentro do púlpito da igreja, ou mesmo na rua, ou mesmo olhar para o seu pai, para sua mãe, seus filhos, e dizer que não precisamos viver com medo de que um amigo ou um parente vá para o inferno? Misericórdia, vai para o inferno. Se não o fizermos, se alguém é eleito e não pecador, como o texto está dizendo, Deus vai encontrar uma causa secundária disposta a trazer essa pessoa para si. Nem devemos nos preocupar se apenas apresentarmos o evangelho a um amigo e depois se muda para outro lugar. Outra vez afirmo, né, que a promessa de Deus de se completar a boa palavra. Então veja, meus irmãos, não caia nisso. Entendeu? A gente tem uma teologia muito boa, saudável, verdadeira, né? Verdadeira realmente, e que realmente se preocupa com aquelas pessoas que estão se perdendo, ok? Através da nossa oração, jejum, pregação e os cuidados. Para isso existem cuidados pastorais, para isso existem os cuidados evangelísticos. Não caia nessa conversa, não caia nessa conversa que não provém das Escrituras. Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o próximo vídeo.